Há um número que preocupa os especialistas. Quase 40% dos técnicos de manutenção de aviões em Portugal queixa-se de assédio laboral. Um inquérito do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho fala num cenário de sofrimento no trabalho generalizado, descrito pelos profissionais, que receiam erros que ponham em causa a segurança dos passageiros. Uma situação que se agravou após a implementação do plano de reestruturação da TAP, que impôs cortes salariais e despedimentos. 2/3 dos técnicos fazem horas extra, 60% diz que é afetado por trabalho por turnos e por escalas fora de controle. Os investigadores destacam o medo de errar relatado por técnicos como resultado das condições de trabalho. E é exatamente isso que vamos perceber em maior pormenor com o Ricardo Penarroias, do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, e também com a Raquel Varela, do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho. Muito bom dia e obrigado a ambos. Raquel Varela, os técnicos de manutenção são um exemplo, falam das horas extra, do stress, etc. Estamos a falar de um setor muito específico onde isto não devia acontecer. Quais são as principais conclusões das condições de trabalho destes trabalhadores? Antes de mais nada, bom dia e cumprimentar todos aqui lá em casa. Os técnicos de manutenção são um setor específico, nós estudamos 14 setores em Portugal, de professores, enfermeiros, pessoal de voo e cabine, estivadores, trabalhadores do metro, etc. E porquê é que eu digo isto? Porque o padrão que nós encontramos está disseminado no mundo do trabalho. Seja um trabalho mais manual, seja um trabalho mais intelectual, o padrão que nós temos nós desenvolvemos até um conceito no Observatório que se chama obsolescência programada da força de trabalho. O que é que este palavrão quer dizer? As medidas de gestão introduzidas depois do início dos anos 80, curiosamente ou não, foram introduzidas na altura por Ronald Reagan, do Partido Republicano, do mesmo de Trump, e por Margaret Thatcher, e o símbolo inicial foi justamente a greve derrotada dos controladores aéreos nos Estados Unidos em 1981, derrotadas pela militarização da greve. Foram inclusive a buscar na altura trabalhadores reformados para substituir os trabalhadores grevistas, e o princípio, em todos os estudos do trabalho no mundo e dos conflitos sociais, nós utilizamos esse marco da greve dos controladores aéreos nos Estados Unidos em 81 e da greve dos mineiros em Inglaterra, porque a derrota desses sindicatos implicou uma nova forma de gestão do trabalho que se generalizou à escala mundial depois, não vou dizer à escala mundial em todos os países, mas praticamente todos os países, certamente na Europa e nos Estados Unidos, que é os que eu conheço e posso falar bem, que é os novos métodos de gestão. Estes novos métodos de gestão implicam, desde logo, que quem define as condições de trabalho são gestores profissionais e os trabalhadores não são ouvidos, ou seja, o trabalho real, e eu gostava de destacar isto, evidentemente eu não posso falar deste acidente em particular, porque não conheço absolutamente nada, Sim. mas a questão fundamental daquilo que é o trabalho real é o seguinte: é absolutamente impossível, por isso é que a inteligência artificial só vai aumentar, do nosso ponto de vista, as tragédias e os problemas. O trabalho real é absolutamente essencial, ou seja, eu posso prescrever todo o trabalho, 24 horas por dia, o que é que o trabalhador A tem que fazer, o trabalhador B, a que horas, que vai sempre haver uma dose de realidade que não está expectável, que não está prevista. E eu preciso de um trabalhador não só com muito boa formação, mas em ótimas condições emocionais e de saúde, para lidar com essa imprevisibilidade. E a gestão por números não o permite fazer. Ricardo Penarroias, pegando exatamente nestas palavras de Raquel Varela, há situações na aviação civil, nesta fase, práticas laborais, que podem trazer problemas e que o preocupem em específico? Acredita que podemos ter que fazer aqui alterações a bem da segurança? Antes de nada, bom dia, obrigado por essa oportunidade para falar um pouco sobre as condições de trabalho e da indústria. Agradecer também a presença da Raquel Varela, que é sempre alguém que sabe desta questão em particular, e muito obrigado por estar aqui presente. Preocupa-nos bastante, como é lógico. É algo que todos nós olhamos nesta dicotomia estamos aqui a falar dos descansos, dos fatigues, a IASA, que são instituições internacionais que assim o exigem, que as empresas façam cursos de formação sobre o fatigue, sobre os descansos, mas a verdade depois olhamos para a indústria e vimos cada vez mais aviões com enorme autonomia, quase fazem 24 horas, quebrando assim qualquer regras de descanso,
ciclos de sono. Ou seja, há aqui um contraciclo. Nós não podemos estar aqui a falar sobre o desgaste humano, sobre o erro humano, sobre as questões de insegurança, e depois a própria indústria, no seu todo, cria máquinas quase blindadas, perfeitas, mas que põem em causa também a própria segurança do ser humano. Portanto, podemos estar aqui neste jogo todos preocupados sobre o ser humano, o tripulante de cabine, o piloto, o da manutenção, mas depois a indústria, toda ela está baseada no quê? Flexibilidade, maior autonomia das máquinas. Portanto, é preciso parar, temos consciência disso. Eu dou aqui um exemplo prático em relação aos tripulantes de cabine. Porque tem que haver esse equilíbrio entre a máquina e o homem. Claro. Perceber que o homem não é uma máquina. Isso é um ponto fulcral. Portanto, se não houver essa capacidade da própria indústria entender isso, se calhar vai ser o grande erro da própria indústria. Está-se a condenar a própria. Depois é perceber estes novos aviões que a indústria tem, falando agora mais em particular nos tripulantes de cabine. Muitos dos aviões que nós temos dão com maior conforto ao passageiro. No entanto, já está comprovado, e não temos números oficiais, mas temos essa consciência, que esses aviões que dão mais conforto aos passageiros acabam por ter condições menores para os trabalhadores que aí trabalham, que praticam um serviço que eles pretendem que sejam de excelência. Muito bem. Dou aqui um simples exemplo. Na TAP, o 330, os novos 330, que têm uma configuração giríssima para o passageiro, que têm tudo, desde o Wi-Fi, desde os mídia do avião, mas posso-lhe garantir que desde a chegada destes aviões houve um aumento de acidentes de trabalho para os tripulantes. Porquê? Porque a configuração do avião, naquele trabalho que eu chamo de trabalho invisível, não é aquele do serviço a bordo para o passageiro, mas é aquele trabalho que vai à cabine, aumentou o número de acidentes de trabalho. Portanto, Sim. a indústria tem que também olhar para ela própria e perceber que quem está lá dentro não são máquinas. São pessoas que... E deixa-me só terminar, porque eu acho que é muito importante Sim, este para concluir. ponto. E seguramente a Raquel Varela poderá também acrescentar e dar mais números sobre isso. Nós estamos sujeitos a uma elevada radiação. Isto tem consequências, não podemos olhar para o lado. Isto tem consequências a médio e longo prazo para os trabalhadores da aeronave. Não é para o passageiro comum, e atenção para não pôr em causa a indústria, não é para o passageiro comum que vai uma vez por ano, 2 vezes por mês, vai fazer um voo. Mas aquele trabalhador que está constantemente dentro do avião tem atração, ou melhor, essa radiação vai ter consequências e nós não podemos fingir que ela não existe. A indústria não pode fingir, as empresas não podem fingir e o governo não pode fingir. Portanto, por isso é que eu apelo. Só para terminar, eu sei que estou a ocupar espaço, mas só terminar 2 pontos. Queria ouvir também a Raquel Varela. Equilíbrio da máquina e do homem e, importante, profissão de desgaste rápido, que acho que a Raquel Varela seguramente irá falar também sobre isso. Eu ia perguntar exatamente à Raquel Varela, temos cerca de 3 minutos para fechar, se setores como este, que são altamente específicos e obviamente de grande responsabilidade, devem ser também altamente monitorizados para impedir qualquer margem para tragédias. Olha, o que eu ainda agora não desenvolvi é a obsolescência programada da força de trabalho. Nós acreditamos que todas as leis têm sido feitas para usar os trabalhadores até ao limite, até eles se queimarem, daí a expressão burnout. Ou seja, redução dos tempos de descanso, aumento das horas extraordinárias, redução da sua autonomia, o que lhes retira o prazer no trabalho e a motivação, o que nestes trabalhadores é absolutamente central. Porque a manutenção de um avião, as questões de segurança que são garantidas pelo pessoal de voo e cabine, que muita gente não sabe, mas os seus ouvidos e os seus olhos são absolutamente fundamentais para questões de segurança, tudo isto só pode ser feito se os trabalhadores estão entusiasmados, estão motivados. E as formas de gestão que foram introduzidas levam os trabalhadores a queimar-se, de tal maneira que nós temos uma coisa em Portugal, não só nestes trabalhadores, mas generalizado, que é os governos têm sistematicamente aumentado a idade da reforma, mas aumentado as possibilidades de reformas antecipadas e por doença. Porquê? Porque o padrão que nós verificamos é que a partir dos 50, 55 anos, estes trabalhadores começam a adoecer e vão para as reformas antecipadas, aliás, com reformas absolutamente miseráveis. Portanto, este é o padrão da gestão que tem sido introduzido e que, evidentemente, no limite vai levar a uma acumulação de erros. Porquê? Eu gostava de explicar isto para quem está lá em casa e para todos, porque isto é muito importante. Errar é humano e as máquinas, aliás, erram muito mais. Não posso agora estar aqui a dar estatísticas, sejam quais forem, mas errar
A mesma razão por que nós trabalhamos bem é exatamente o mesmo mecanismo porque nós trabalhamos mal. Ou seja, a partir do momento em que o meu corpo absorve as regras de trabalho, a mim, como professora, aos tripulantes de cabine, a um médico, seja o que for, que me permite trabalhar, às vezes até de forma muito automática, ou seja, trabalhar sem estar a pensar em tudo o que vou fazer, porque senão eu não conseguia fazer tudo, mesmo em condições normais e boas de trabalho. Essa é a mesma razão pela qual nós cometemos erros. Porquê? Claro. Porque ao eu automatizar determinados procedimentos, isso leva-me a errar. E, portanto, o que é preciso? É preciso descanso, é preciso redundâncias, é preciso mais do que monitorização, porque isso implica mais vigilância, a ideia de que nós vamos conseguir diminuir os erros vigiando mais os trabalhadores. O que nós precisamos é de garantir que há equipas coesas e formadas, trabalhadores felizes a trabalhar, regras claras. É isso que impede os erros. Mais do que mais vigilância, porque isso é uma sociedade vigilância até das autoridades, que tende a resolver até da ACT, sempre os etc. problemas quando eles já existem. Temos cerca de 30 segundos para fechar. Gostava ainda, Ricardo Narroia, se tivermos tempo, de ouvi-lo em 30 segundos sobre as suas preocupações, por exemplo, também com a segurança dos passageiros, depois de algumas práticas duvidosas, por exemplo, até da Boeing, que foram muito conhecidas. Essa é uma preocupação grande e, como eu digo, e se calhar estamos aqui, é uma ponta do iceberg. E eu preciso e entendo que as entidades competentes, internacionais, europeias e não só, tenham um olhar não economicista da questão. É preciso, para a própria economia e a indústria sobreviver, é preciso muitas vezes dar um passo atrás e garantir essa segurança e conforto para o passageiro. Não é só o conforto, é a segurança. Ricardo Narroia e Raquel Varela, obrigado a ambos pela presença, uma perspectiva também interessante neste CNN Top Story.